Olá a todos. Bom, nesta aula nós vamos abordar as funções trigonométricas, basicamente a função seno e a função cosseno, ok? Então, para iniciar, nós precisamos de um pequeno raciocínio aqui, anterior, tá? A gente vai tomar aqui a reta real, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui uma ligação, né? Estabelecer uma função, tá? Estabelecer uma função que relaciona aqui qualquer número nessa reta real com o ciclo trigonométrico. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, é o seguinte, se t for um número real positivo, nós vamos caminhar a partir do ponto A, aqui sobre o ciclo trigonométrico, no sentido positivo, que nós já sabemos que o sentido positivo é o sentido anti-horário, né? Isso aqui, por convenção, né? Convencionamos que o sentido positivo é o sentido anti-horário. E aí, se t for um número real positivo, nós vamos caminhar a partir de A no sentido positivo até alcançar um ponto P, tal que AP seja igual a T, né? Então, imagina que é o seguinte, você tem um número real positivo T aqui na reta numérica, tá? Aqui é a origem da reta numérica, que é o zero, né? Então, o que a gente faz? Esse número T aqui, esse comprimento de 0 a T, né, vale T, a gente vai procurar colocar ele aqui em cima do círculo trigonométrico, né? A gente vai pegar isso aqui como se fosse um arame, vai entortar esse arame aqui, e vai caminhar sobre o círculo trigonométrico até que o comprimentozinho aqui torto seja T, tá bom? Então, é isso que a gente faz. Então, quando a gente vai colocar esse comprimento aqui sobre aqui esse círculo trigonométrico, né? Aqui assim, vai existir um pontinho aqui, que nós vamos chamar de P, né? E aí, AP, esse comprimento AP, deve ser igual ao T, tá? Então, para cada número positivo, vai existir uma posição aqui, que vai ser a extremidade do arco AP, tá? O zero, a gente vai associar o zero ao ponto A, simplesmente assim, né? Então, o zero você associa ao ponto A. E o número real t você associa aqui ao ponto P, né? E assim vai. Então, qualquer número aqui positivo, por exemplo, 1, né? Você sabe que aqui o raio do círculo trigonométrico é 1, né? Então, vai ter aqui o 1 na reta real, mais ou menos o tamanho aqui do raio desse círculo, né? Seria 1 bem aqui. Então, 1 ele vai ter um representante aqui, tá? Nesse círculo. Aqui é 90 graus. E aí, onde é que vai ser o 1? Vai ser aqui, né? Você lembra que o comprimento da circunferência, ele vai ser 2π vezes o raio. Então, o comprimento dessa circunferência, como o raio vale 1, vai ser 2π vezes 1, que é igual a quê? 2π. Mas o que acontece? É um quarto desse comprimento, né? Que é correspondente aqui a um quadrante. Você pega 2π e divide por 4. Então, daria π sobre 2, né? Então, lembrando que o π é 3,14. Então, quando você tem 3,14 dividido por 2, isso é a mesma coisa que o quê? Que 314 sobre 200, né? Vamos fazer uma divisão rapidinho aqui. 314 por 200. Vai dar 1 aqui, né? 200. Quanto é que sobra aqui? 4, 1, 114. 1 zero e 1 vírgula. Aqui 6 vai passar, então dá 5, né? 5 vezes 200 é 1.000, né? Então, aproximadamente 1,5. Ou seja, esse comprimento aqui até esse pontinho aqui no eixo Y, ele vai aproximadamente 1,5. Então, o 1, né? Ele deve ser uma coisa mais ou menos, digamos, por aqui assim, né? Você vai ter 1 aqui, tá? Então, esse comprimentozinho aqui, até esse pontinho seria 1, né? Seria correspondente ao número real 1. E assim vai, tá? É lógico que se deu aproximadamente 1,5, você vai ter o 2 por aqui assim, digamos, né? Seria o 2 aqui, só para a gente ter uma ideia. E aí note o seguinte, né? O π vai aparecer da seguinte maneira. Metade do comprimento do ciclo é π. Então, quando você para nesse pontinho aqui, o arco correspondente aqui, ele mede π, tá certo? O arco de meia volta vale π, tá? E aí você vai caminhando aqui e assim você faz para qualquer número real positivo. Você pode associar um ponto do círculo trigonométrico, né? Por uma função, né? Estamos estabelecendo aqui uma função.
E o que acontece se o t for um número real negativo? Bom, se o t for um número real negativo, você caminha a partir de A só que no sentido negativo. Como é que é isso? Então, você sabe que o sentido negativo é o oposto, ou seja, é o sentido horário, né? Então, você vai caminhar no sentido horário agora, tá? Nesse sentido aqui, que é o sentido negativo. Se tem um número real negativo, caminha a partir de A no sentido negativo, que é o sentido horário, não é isso? Até alcançar um ponto P, tal que a distância P é módulo de T, ou seja, o módulo você sabe que é sempre maior ou igual a zero. O módulo só é zero se o T for zero, né? E vai ser positivo para T positivo ou negativo, tá? Então, o que acontece? Se ele for negativo, você vem para cá, nesse sentido aqui, ó. Você vem nesse sentido aqui e vai obter aqui um ponto P, tal que esse arcozinho aqui tem medida T, tá? Se o T for negativo, tá? Então, grosseiramente, né, de uma maneira informal, você está enrolando a reta real no círculo trigonométrico, onde cada ponto da reta real vai ter um ponto correspondente aqui, tá? É claro que vários números vão ter mesmo ponto, né? Vão ter o mesmo ponto como extremidade do arco, né? Essa função que a gente está criando, ela não é injetiva, né? Não é injetora, certo? Então, essa função recebe um nome especial. Essa função da reta real no círculo trigonométrico C, ela é chamada função de Euler, tá certo? Essa é a função de Euler. E basicamente serve para a gente estudar o seno de qualquer número real, né? Então, a partir disso aqui, é possível a gente definir o seno de qualquer número real. Então, é dado um salto, porque perceba, antes a gente estudava o seno, trabalhava com unidade de graus, né? A gente trabalhava o seno de 30 graus, o seno de 60 graus, e assim vai. Então, aqui a gente faz uma extensão do conceito de seno, também do conceito de cosseno e tangente, assim vai, para números reais quaisquer, né? Faz sentido calcular o seno de um número real, tá? Porque, como a gente já viu antes, qualquer ponto P aqui em cima, ele vai ter uma abscissa, que a gente pode chamar de A, e uma ordenada que a gente pode chamar de B, né? A partir do momento que eu faço aqui essa reta mergulhar aqui no ciclo trigonométrico, eu vou ter números reais representados aqui no ciclo, e aí para cada número real desse eu vou ter uma extremidade do arco, né? Lembrando que aqui a gente poderia construir aqui um triângulo retângulo com um dos seus vértices no ponto P, né, que é a extremidade do arco. E aí lembrando que a gente já viu isso, né, em aulas passadas, a abscissa do ponto P vai me fornecer o cosseno desse cara aqui, desse arco aqui, e agora o cosseno do número real associado, né? E a ordenada vai me fornecer aqui o valor do seno, né? Sempre lembrando que o eixo vertical é o eixo dos senos e que o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Então faz sentido agora a gente falar em seno e cosseno de números reais, tá bom? De números reais. Faz sentido falar no seno de π, por exemplo, né? E no cosseno de π. E aqui existe também uma correspondência disso com os ângulos, né? Perceba que o π corresponde a exatamente 180 graus, tá bom? Então, vamos seguir adiante aqui, tá? Com as definições das funções. Então, agora podemos definir as funções reais seno e cosseno. Então, a função f de r em r, né? Tal que f de x igual a seno de x é exatamente a função seno, tá? Seu gráfico é chamado de senoide, tá? Então, aqui você tem uma parte aqui da senoide. Note o seguinte, a imagem da função seno varia sempre de -1 até 1, nesse intervalo fechado aqui. Então, nós poderíamos definir a função da seguinte maneira, f de r, né, dos reais, que é o domínio, no intervalo fechado -1 até 1. Não tem nenhum problema definir assim. Se você definir assim, você já está dizendo aqui que a função ela é sobrejetora, né? Porque todo elemento aqui é imagem de alguém aqui, dos reais, tá? Então, definir assim, a função é sobrejetora, tá? Então, aqui você tem a curva, né? Que é a senoide, tá certo? Outra coisa importante sobre essa função é que a função seno é periódica e possui período 2π. O que isso significa? 2π é o menor número real para o qual esta igualdade aqui acontece. Seno de x é igual a seno de x mais 2π. A gente sabe que o seno de x também é igual a seno de x mais 4π, tá? É fácil verificar isso aqui, tá bom?
Como a gente vai ver que o π é 108, corresponde a 180 graus, né? Uma nova unidade que é chamada de radiano. Então, quando você percorre 4π, na verdade você deu 2 voltas, tá? É fácil a gente já admitir isso, por quê? Porque se o π é 180 graus, 2π vai ser 360, né? É óbvio que 360 é o dobro de 180. Então, 2π corresponde a uma volta completa no sentido anti-horário. 4π vão ser 2 voltas, tá bom? Completas. É claro que isso aqui vai valer, você vai parar no mesmo x aqui, na mesma extremidade do x, tá? Mas o que que acontece? Por que que o período é 2π? Porque 2π é o menor número real para o qual a igualdade é válida, tá? O menor número real para o qual essa igualdade é válida é 2π. Portanto, 2π é o período da função, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Também podemos definir a função cosseno. Então, g de r em r, tá o que? G de x é cosseno de x, tá? Então, se você definir g de r no intervalo fechado menos 1 até 1, você está só dizendo que a função é sobrejetora, porque o contradomínio aqui é igual ao seu conjunto imagem, tá? Então, vai aqui do mínimo até o máximo, que é 1. Esse gráfico também é assenoide. Existe um grafeiro chamar esse gráfico de cossenoide. Esse gráfico também é assenoide, tá bom? O que acontece é que há um deslocamento aqui dos eixos coordenados, tá bom? Que eu vou mostrar agora com mais detalhes para vocês, certo? Vamos lá. Então, nós estamos aqui no GeoGebra, e aí eu estou mostrando aqui para vocês o gráfico da função cosseno, tá? Então, o que que acontece? Então, temos aqui o gráfico da função cosseno, certo? Esse gráfico aqui também é assenoide, porque nota o seguinte, se eu escrever aqui a função seno de x, tá bom? Vou escrever hx igual a seno de x, seno de x. O que vai acontecer, ó? Essa curva também é assenoide, né? A curva aqui do cosseno, ela também é assenoide, só que há um pequeno deslocamento da curva, né? É a mesma curva aqui, tá? Só um deslocamento quanto aos eixos horizontal e vertical, né? Os eixos coordenados, o eixo x e o eixo y. Note o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui a função seno e vou fazer o seguinte. Quando você escreve seno de x mais π sobre 2, né? O gráfico disso aqui seria o seno de x mais 90 graus. Olha o que que acontece, ó. É o mesmo gráfico que é exibido pela função cosseno. Mesmo gráfico, ó. Então, é um pequeno deslocamento aqui, na verdade, da função seno. Isso aqui é um deslocamento horizontal da função seno. Então, a função cosseno ela se constitui no deslocamento horizontal da função seno, né? Basta que eu tome o seno de x, o f de x, a função para ser seno de x mais π sobre 2, a gente enxerga isso. Então, o gráfico da função cosseno também é senoide, só que há um pequeno deslocamento com relação ao eixo horizontal, que é o eixo x, tá bom? Certo? Então, vamos voltar aqui. Então, essa função aqui, ela também vai ter periodicidade 2π, tá bom? Ou seja, para qualquer x real, o cosseno de x é igual ao cosseno de x mais 2π. Tá? Isso aqui, qualquer que seja x, deixa eu apagar esse nome aqui, qualquer que seja x pertencente aos reais. Tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, outras características dessas funções são as seguintes. A função f de r tal que fx é seno de x é uma função ímpar, isto é, f de menos x é igual a menos f de x. Tá? A gente pode ver isso aqui facilmente lá na simetria no ciclo trigonométrico, né? Repare que a gente já até utilizou essa propriedade algumas vezes, né? A função é ímpar quando f de x é igual a menos, quer dizer, quando f de menos x é igual a menos f de x para qualquer x no seu domínio, ou seja, qualquer x aqui pertencente aos reais, já que o domínio da função é o conjunto dos reais, tá? Então isso acontece com a função seno, por quê? Porque se eu tomar f de menos x, será seno de menos x. E a gente já viu no ciclo trigonométrico o que acontece com isso aqui, né? Você está andando no sentido horário, né? Nesse sentido aqui que é o sentido negativo. E aí lá no ciclo, só para relembrar, quando a gente anda menos x, a gente vem para cá, né?
E aí, esse pontinho P aqui de baixo, ele vai ter a abscissa que eu vou dizer que é, quer dizer, ordenada menos B. E o seu simétrico em relação ao eixo X, que eu chamaria de P', ele vai ter ordenada B. Então, esse B aqui é o seno de X, esse menos B é o seno de menos X. Ou seja, isso aqui é igual a menos o seno de X. Tá? Mas menos o seno de X é exatamente o que? Menos, o que é seno de X? Ora, seno de X é f de X. Tá? Então, justificado porque a função é uma função ímpar, tá bom? A função seno é uma função ímpar. Já a função cosseno, g de x igual a cosseno de x, é uma função par. Ou seja, g de menos x é igual a g de x. Isso aqui também é fácil, né? A gente admitir, porque relembrando aqui, voltando ao ciclo, o que você olha agora, você olha para o eixo horizontal, né? Você olha aqui o eixo x no ciclo trigonométrico. E aí, se você anda aqui x no sentido anti-horário, para andar menos x, você vem aqui para baixo. Acontece que esse ponto P' aqui e esse ponto P, que são simétricos em relação ao eixo x, eles vão ter a mesma abscissa aqui, tá? Eu poderia chamar essa abscissa de A. Então, na verdade, o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x, que é igual a A, tá bom? Então, por isso que a função cosseno é a função par, porque g de menos x, que é cosseno de menos x, é igual a g de x, né, que é o cosseno de x, tá bom? Bom, vamos falar aqui agora sobre o radiano, né, que é essa nova unidade de medida de arcos, de ângulos, tá? Então, podemos definir o seguinte. O radiano é definido como sendo um arco onde a sua medida é a mesma medida do raio da circunferência que o contém. Ou seja, o que é uma abertura correspondente a um radiano? É uma abertura correspondente a um arco cuja medida desse arco aqui em vermelho é igual à medida do raio R da circunferência. Então, por definição, isso é o radiano. Então, daí você tem o seguinte, que o π radiano, né, que a gente já até tratou, vai ser os 180 graus, tá? Porque vai ser essa abertura correspondente aqui à meia volta, tá bom? Vai parar exatamente o π aqui em cima. Lembrando que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, então a metade do comprimento é π vezes o raio, tá? Lá no círculo trigonométrico, como o raio é 1, né? Então você fica com π vezes r igual a π vezes 1, que é π, tá bom? Então, o radiano, por definição, é esse. E essa conversão aqui é sempre válida. Então, π radiano é 180 graus. Já 2π radianos é só multiplicar por 2, vai ser 360 graus, que corresponde a uma volta. Então, daqui para frente, quando a gente falar π radiano, você já entende que é 180 graus. E 2π radiano, você já entende que é 360 graus, tá bom? É correspondente a uma volta no sentido anti-horário. Tá? Se você tem menos π, você sabe que vai só mudar o sentido, né? Que vai ser o sentido horário, que é o negativo. Se você tem menos 2π, é a mesma ideia, tá bom? Bom, dito isso aí, vamos partir aqui para os exercícios, tá bom? Então, observe essa primeira questão aqui. Considere as funções f de RR e g de RR definidas respectivamente por f de x igual a x ao quadrado mais 1 e g de x igual a cosseno de x menos seno de x, tá? Item A. Explicite a função composta h de x igual a f de g de x. Então, vamos lá. Vamos partir aqui para o item A. Então, a gente tem que calcular, primeiramente, e expor que função é essa aqui. Isso aqui é uma composição de funções, né? Você tem duas funções aqui, f e g, tá? Então, perceba o que a função f faz com x. Ela pega esse x aí, eleva ao quadrado, soma 1. Então, não importa quem é que está dentro dos parênteses de f. Se for um w, ele vai pegar esse w, vai levar ao quadrado e somar 1. Imagina que no lugar desse w aqui, você tem g de x. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar g de x, vai elevar esse g de x aqui ao quadrado, e depois vai somar 1. Né? É isso que a função f faz com qualquer valor da variável aqui, entre parênteses, tá? Então, agora eu vou reparar o seguinte, tá? Então, é o seguinte. Agora eu vou olhar para a nossa função g de x, que está definida pelo seguinte. G de x é cosseno de x menos seno de x. Vou substituir ela aqui, ó. Então, vai ficar cosseno de x menos seno de x. Só que, note o seguinte, isso aqui vai aparecer elevado a 2 e depois somado 1. E agora eu vou desenvolver por produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, mais seno ao quadrado de x. Não esquecendo aqui mais 1, tá, pessoal?
Note o seguinte, nessa parte aqui onde aparece cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, isso é garantido pela RTF, né? A gente já viu isso, relação trigonométrica fundamental, que isso vale 1. Como eu vou ter 1 daqui mais 1, então eu tenho 2. Então 2 menos, organizando isso aqui, 2 que multiplica seno de x vezes o cosseno de x. Mas como nós já vimos o arco duplo, essa coisinha que está escrita aqui é o seno de 2x. Então, na verdade, h de x, a função h de x vai ser dada por isso aqui, 2 menos o seno de 2x, tá? Então, essa função h que a gente explicitou agora, essa maneira mais conveniente de você escrever a função h, tá? Lógico que aqui é bom que você escreva qual o domínio e o contradomínio, pelo menos, né? Então, h dos reais nos reais, tá? O que h de x é igual a isso aqui, tá? No item B, ele pede que determine o valor máximo da função composta h de x, tá? Então é bem tranquilo essa questão do valor máximo pelo seguinte, qualquer seno, a gente sabe que qualquer seno varia de menos 1 até 1, né? Então o item B ele fica respondido bem tranquilo, que é o seguinte, o seno de 2x também vai variar de menos 1 a 1, né? O valor mínimo é 1, o valor máximo é 1. Se a gente multiplicar essa desigualdade aqui por menos 1, a gente tem que alterar os sinais, né? Inverter os sinais. Então vai ficar 1 maior ou igual a menos o seno de 2x, que por sua vez é maior ou igual que menos 1. Se a gente somar 2 em todos os membros, então o que vai acontecer? 1 mais 2 menor ou igual a menos o seno de 2x mais 2. Esse 2 aqui está fora do argumento do seno, tá? Esse 2 aqui é fora. Maior ou igual a menos 1 mais 2. Então a gente vai ter o seguinte, 3 maior ou igual. Isso aqui pode ser reescrito como sendo 2 menos o seno de 2x. Maior ou igual a 2 menos 1, que é 1. Tá? Bom, isso aqui, perceba que vai ser exatamente h de x. Então eu tenho 3 maior ou igual que h de x maior ou igual a 1. Então essas manipulações que eu faço, elas têm um sentido. Eu quero chegar aqui na função h de x, né? Eu quero limitar a função h, né? Então, isso aqui significa a mesma coisa que dizer o seguinte, né? Dizer que h de x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 3, né? Então, ele percebeu que isso já serve porque ele está pedindo aqui, determine o valor máximo da função composta, né? H de x. Então, o valor máximo dessa função é exatamente 3. O valor máximo de h, da função h, é 3, né? Ela é menor ou igual a 3. Então, perceba que se o seno de x atingir o valor menos 1, você vai ter 2 menos menos 1. 2 mais 1 é 3, que vai ser o valor máximo da função. Tá? Ele ocorre para quem? Para 2x, por exemplo, 2x igual a π sobre 2, né? Você tem 2x igual a 90 graus, que é o π sobre 2. Né? Lembra que o seno de 2x vai ser o seno de 90, que é 1. E daí você tem o x igual a π sobre 4. Então, esse é um dos valores para o qual vai acontecer. Existem infinitos valores para os quais esse seno é igual a 1. Porque perceba o seguinte, lá no ciclo trigonométrico, para você parar nessa extremidade aqui, você pode configurar vários caminhos, desde que você pare nessa extremidade que eu chamo de P aqui. Então pode ser só 90 graus, mas também pode ser 90 graus mais 2π. Por que 2π? Ó? Porque você vai percorrer π, que é meia volta, mais π. Então você para de novo no P, tá? Mais 2π. Só que esse 2π aqui, você pode ficar repetindo essa volta várias vezes, infinitas vezes. Então a gente multiplica por certo k aqui, onde esse k pertence aos inteiros, tá? Se o k for positivo, você está dando as voltas no sentido anti-horário. Se o k é inteiro negativo, você está dando as voltas no sentido anti-horário, nesse sentido aqui. Tá? Então o k é só para denotar a quantidade de voltas e o sentido. Então, 4π, você vai parar também no mesmo canto. Ó. Se você está no ponto P e percorre 4π, ou seja, você percorre π, mais π, mais π, mais π. Então, você percorre 4π, foram 2 voltas completas, parou em cima do P. Então, todos os senos desses caras aqui são iguais a 1. Ou seja, o seno de π sobre 2 mais 2kπ
é igual a 1 sempre, para qualquer K inteiro, tá certo? Qualquer K pertencente ao conjunto Z dos inteiros. Então, isso é a ideia de arcos côngruos, né? São arcos que possuem a mesma extremidade que P. Então, existem infinitos arcos côngruos ao arco de 90 graus, tá bom? Essa é a ideia, certo? Vamos para a próxima aqui, depois desses comentários, né? Então, essa aqui é uma questão da UES. O conjunto imagem da função f de R em R, definida por f de x igual a 2, que multiplica cosseno de 2x, mais cosseno ao quadrado de x, é o intervalo. Então, ele quer saber qual o conjunto, qual o intervalo, né, que representa o conjunto imagem dessa função aí. Nós temos que limitar a função f de x. Para fazer essa limitação, a gente vai ter que proceder com algumas manipulações algébricas antes, tá bom? Então, vamos tomar aqui a nossa f de x. Você tem f de x igual a 2 cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de x, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma manipulação desse cosseno de 2x aqui. Lembrando o seguinte, duas vezes. O cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Fechou? Aqui fora tem um mais cosseno ao quadrado de x. Vamos continuar. Então, distribuindo 2, a gente tem 2 cosseno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x, mais aqui fora cosseno ao quadrado de x. Somando aqui, 2 cosseno mais 1 cosseno, dá 3 cosseno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x. A gente pode substituir qualquer um deles aqui pelo outro, tá? Lembrando a RTF. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou repetir o 3 cosseno ao quadrado de x, menos 2. E aqui no seno ao quadrado de x, eu vou substituir isso aqui por 1, menos o cosseno ao quadrado de x, tá? Aí vamos continuar. Então, você tem 3 cosseno ao quadrado de x, menos 2 vezes 1, 2, menos com menos mais 2 cosseno ao quadrado de x. Então, 3 aqui mais 2, eu tenho 5 cosseno ao quadrado de x, menos 2, né? Onde nós queremos determinar, então, em que intervalo isso aqui se encontra, né? Essa expressão aqui. Quais os valores que ela pode assumir, o mínimo e o máximo. O que acontece, né? Então, vamos lá. Nós sabemos que o cosseno de x, o valor mínimo dele é menos 1 e o valor máximo é 1. O que acontece? Quando a gente eleva isso aqui ao quadrado, a gente tem, na verdade, que o cosseno ao quadrado de x vai variar entre 0 e 1, tá bom? Quando a gente eleva isso aqui ao quadrado. É claro que se a gente eleva ao quadrado, ele não vai poder ser negativo. Então, se o cosseno de x varia nesse intervalo, o seu quadrado varia neste intervalo aqui, de 0 até 1, tá? E aí, o que vai acontecer? Vamos multiplicar isso por 5. Então, a gente tem 5 vezes 0 menor ou igual que 5 vezes o cosseno ao quadrado de x, menor ou igual que 5 vezes 1. Então, multiplica toda a equação dupla por 5. E agora eu vou tirar 2 em todos os membros. Então, vai ficar 5 vezes 0 é 0, né? Eu vou tirar 2 aqui. Menor ou igual que 5 cosseno ao quadrado de x, eu vou tirar 2. Menor ou igual que 5 vezes 1, 5, eu vou também tirar 2 aqui. Então, eu tirei 2 em todos os membros da desigualdade. 0 menos 2 é menos 2, menor ou igual. Isso aqui no meio é já o f de x. E, por sua vez, é menor ou igual a 5 menos 2, que é 3. Tá? Então, este aqui é o intervalo de variação da nossa função f. Vai ser o conjunto imagem da função f. Ou seja, o conjunto imagem da função f é o intervalo fechado de menos 2 até 3. Tá bom? Então, esse é o conjunto imagem. Menos 2, 3, que é o item B. Eu faço a recomendação, quem quiser, tá? Para ir lá no GeoGebra, quem tiver mais fácil no computador e tal. Também tem os aplicativos para celular, mas eu costumo usar mais para computador mesmo. Então, vai lá e escreve essa função, tá? Digita essa função no GeoGebra, dá o Enter e percebe o gráfico dela. Vocês vão notar que no eixo Y, a variação da função vai ser exatamente o intervalo de menos 2 até 3. Tá? A curva vai ficar situada entre esses caras aqui sempre, entre menos 2 e 3, tá? Menos 2 sendo seu valor mínimo e 3 sendo seu valor máximo, tá bom? Então, deixo para vocês essa curiosidade de digitar lá no GeoGebra essa função e observar o gráfico, tá? Vamos aqui para a próxima rapidinho. Então, a questão de FGV, Faculdade Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, tá? A previsão de vendas mensais de uma empresa para 2011
em toneladas de um produto é dada por f de x igual a 100 mais 0,5x mais 3, que multiplica seno de πx sobre 6. Em que x igual a 1 corresponde a janeiro de 2011, x igual a 2 corresponde a fevereiro de 2011 e assim por diante. Então, o x igual a 3 vai ser março, né? X igual a 4 vai ser abril e assim vai. A previsão de vendas em toneladas para o primeiro trimestre de 2011 é... Então, a previsão de vendas para os primeiros 3 meses de 2011. Então, a gente tem que fazer o cálculo para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3. Então, a gente tem que calcular o f de 1, tem que calcular o f de 2 e tem que calcular o f de 3. Então, a produção do trimestre vai ser a soma desses 3 meses aqui, essas 3 produções aqui. Então, é isso que ele quer saber na questão, né? Interpretando a questão, é isso que ele quer saber. F de 1 mais F de 2 mais F de 3. Vamos calcular cada um desses caras. Então, eu vou começar pelo F de 1. O que vai ser o F de 1, então? Vai ser 100 mais 0,5 vezes 1, mais 3 vezes o seno de πx sobre 6. Então, vai ficar π sobre 6 vezes 1, né? Esse seno disso aqui. Então, você nota o seguinte, 100 mais 0,5, né? Que aqui está multiplicado por 1, não vai alterar, vai dar 100,5. Mais 3 vezes, que seno é esse que eu tenho aqui, se a gente transferir isso aqui para grau? Pi radiano é 180 graus. 180 por 6 é exatamente 30 graus. Então, a gente vai ficar com 100,5 mais 3 vezes o seno de 30, que é 1 meio. Então, vai ficar 100,5 mais 3 por 2 dá 1,5. Então, a produção de janeiro vai ser qual? 102, né? Porque você tem 100,5 mais 1,5. Se você pegar 1,5 mais meio, dá 2, mais 100. Então, a produção foi de 102, tá? 102 toneladas, né? Isso aqui é referente ao mês de janeiro. Vamos calcular fevereiro agora. Então, para fevereiro, a gente vai fazer o seguinte, vai calcular F de 2, então vai ser 100 mais 0,5x, 0,5 vezes 2, mais 3 vezes o seno de π sobre 6 vezes o x. O x agora é 2, tá? Então, essa aqui é a definição de acordo com a função que está aqui no enunciado. Vamos lá. Então, essa aqui vai ficar 100 mais 0,5 vezes 2 dá 1, mais 3 vezes o seno. Se a gente simplifica aqui o 2 e o 6, a gente obtém seno de π sobre 3, tá? Então, 100 mais 1, isso aqui dá 101, mais 3 vezes o seno, π radiano é 180 graus, por 3 dá 60. Então, isso aqui vai ficar 101 mais 3 vezes, quanto é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 101 mais 3 por 2 dá 1,5 vezes raiz de 3. Então, note o seguinte, o problema, ele pede o seguinte aqui, vamos voltar no enunciado. Use a aproximação raiz de 3 igual a 1,7. Ele não deu isso aqui de graça, ele deu isso aqui exatamente porque quando surge o seno de 60, você precisa utilizar uma aproximação para o raiz de 3, que é 1,7 no caso. Então, isso aqui vai ficar 101 mais 1,5 vezes 1,7. Vou fazer essas contas aqui com mais brevidade. Eu vou puxar aqui a calculadora, tá? Para a gente fazer essa continha aqui com mais brevidade, tá bom? Então, eu quero o seguinte, a gente quer calcular quanto é 1,5, né? Vezes 1,7. Então, isso aqui dá 2,55, né? Então, aqui eu vou ter o seguinte, 2,55. Mais 101, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 103,55, tá? Essa produção aqui corresponde a fevereiro daquele ano, tá? Fevereiro. Então, agora a gente vai atrás da produção de março, tá? Lembrando que lá é o primeiro trimestre, né? Então, vamos lá, produção de março. Então, vamos lá, vamos calcular o F de 3. Então, o que vai ser o F de 3? Vamos lá. Então, o F de 3 vai ser igual aqui. Vamos relembrar um pouquinho a função. Vai ficar 100
mais 0,5 vezes o x, que é 3 agora, mais 3 vezes o seno de πx sobre 6, não é isso? Vamos voltar um pouquinho aqui. πx sobre 6. Então, π sobre 6 vezes o x. O x, no caso, é 3. Então, nota o seguinte aqui já. Se a gente simplifica aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 2, 180 por 2 é 90. Então, você tem o seno de 90, né? O seno de 90 graus que a gente sabe que é 1, né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, 100 mais 0,5 vezes 3, que é 1,5, mais 3 vezes 1, na verdade. Então, aqui vai ficar 100 mais 3 com 1,5 dá 4,5. 100 mais 4,5 dá 104,5, tá? Então, a nossa resposta no nosso problema, que é o f de 1 mais f de 2 mais f de 3, vai ser igual a quê? Vamos resgatar aqui o primeiro resultado que foi obtido, 102, né? Então, aqui vai ter 102 mais 103,55 mais 104,5, né? Então, quanto é que vai dar essa continha aqui? Vamos lá. A gente faz aqui do lado aqui, né? Não é conta tão difícil, vamos lá. 102,00, 103,55, 104,5, completa com zero aqui. Então, aqui vai dar 5, 5, 5, 10, vai 1, 1 e 2, 3. 3 e 3, 6, 6 e 4, 10, vai 1, 1 mais 0, mais 0, mais 0, aqui dá 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. 310,05 toneladas. Então, essa é a produção do primeiro trimestre daquele ano, tá? Aproximadamente, claro. Vamos olhar aqui as opções. 310,05, né? Foi a nossa respostinha aqui, ó. Então, encontra isso aqui, pessoal, no item D, tá bom? Então, mais uma questãozinha aqui para a gente trabalhar funções trigonométricas, tá? Uma função que envolve aí o seno, tá? Números reais. Vamos rapidamente aqui para a próxima. Então, uma questãozinha do Enem, tá? Aqui eu não recordo qual ano, mas tem um pouco de contextualização, né? Diz o seguinte: um satélite de telecomunicações T minutos, tá? Percebe que esse T aqui, que aparece aqui no enunciado aqui na função, a variável T está medindo o tempo, né? Está medindo o tempo. T minutos após ser atingido sua órbita está a R quilômetros. Então, R está medindo a distância, né? R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de T seja dado por essa função trigonométrica aí, 5.865 sobre 1 mais 0,15 cosseno de 0,06T, né? Parece ser uma coisa muito complicada, mas vamos ver o que ele pede. O cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu. Então, o valor de R no apogeu, eu vou chamar de RAP, tá? RAP em função de um certo T. Ele tem que calcular o RAP e somar com o raio, a distância, né? No perigeu, que eu vou chamar de RPE, que também está em função de T, né? Então, o cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma, né? Isso aqui, dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. Ele está representando isso aqui, essa soma aqui, por S, tá? O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de... Então, qual é o valor dessa soma? Então, parece complicado, porque nós temos ali uma função, e de forma nenhuma se trata de você esboçar a gráfica dessa função, esse problema aí. Você não vai precisar disso. Você vai precisar da ideia de que o cosseno é uma coisa que varia no intervalo de -1 até 1, não importando qual é o argumento que está dentro do cosseno. Cosseno de qualquer coisa, aqui, alfa, sei lá, só varia de -1 até 1, tá? E aí, quando é que esse raio vai ser máximo? Esse raio vai ser máximo quando esse denominador for o menor possível, porque eu estou fazendo aqui uma divisão, né? Então, perceba que ele fala que
Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu respectivamente, nessa ordem. Então, quando ela atinge o valor máximo, é apogeu. Quando ela atinge o valor mínimo, é perigeu, né? Então, vamos lá. Apogeu, valor máximo. Então, vamos lá. Quando é que isso aqui tem valor máximo? Quando esse cosseno é o menor possível. Porque eu vou dividir 5.865 pelo menor valor que eu posso dividir. Então, quando o cosseno é menos 1. Então, para isso aqui, eu tenho que ter o cosseno de 0,06t igual a menos 1. Nós vamos analisar o que acontece quando esse valor aqui é menos 1. Então, quando esse valor é menos 1, a função, o RAP de t vai ser o seguinte, vai ser 5.865 sobre 1 mais 0,15, né? Vezes menos 1, tá? Então, repare, esse valor vai ser máximo porque esse denominador é o menor possível. Eu vou pegar 5.865 e vou dividir por isso aqui. É claro que quanto menor for esse valor, né? Quanto menor for esse valor, maior vai ser o quociente, né? O resultado da divisão. É como se eu pegasse um bolo, né? E estivesse dividindo em pedaços pequenos, né? Em pedaços menores. Então, quer dizer, se eu pegasse um bolo e dividisse numa quantidade de fatias pequena, né? Quantidade bem pequena de fatias. Então, os pedaços do bolo, né, vão ser grandes, né? Os pedaços, o tamanho das fatias, digamos assim. Então, o que vai acontecer aqui? Esse resultado aqui vai dar quanto? Essa continha aqui vai dar o seguinte. Isso aqui vai dar 5.865 dividido por 1 menos 0,15, na realidade. Então, note que 1 é a mesma coisa que 1,00. Então, isso aqui vai ser igual a 5.865 dividido por 1,00 menos 0,15. Quanto é que dá isso aqui, né? 5 para 10, 5 vai 1. E 1, 2 para 10, 8 vai 1 para 1, nada. 0,85, né? Como se eu tivesse R$1 e tirasse 15 centavos. Então, sobra 85 centavos. Não vou fazer agora essa divisão. Não vou me preocupar com isso. Eu vou parar o resultado aqui. Porque o nosso objetivo é determinar a soma aqui, tá? Então, deixa esse resultado parado aqui por enquanto. Vamos logo calcular aqui o outro, né? No perigeu. Então, no perigeu, o que vai acontecer? No perigeu, voltando aqui ao problema, mínimo é no perigeu, né? Quando ele é mínimo. Quando é que ele vai ser mínimo? Quando esse aqui for o maior valor positivo possível para ele, né? O cosseno. Que no caso é 1, né? Que você vai dividir por o maior número, você vai dividir o 5.865 pelo maior número positivo que você consiga dividir. Que vai ser aqui a soma. Então, você vai ter 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Mas isso aqui de cara vai dar o seguinte, vai dar 5.865 dividido por 1,15, né? Tá? É claro que como os denominadores são diferentes, eu não posso somar as duas frações e fazer mim e c. Então, mais fácil, na verdade, a gente calcular cada um desses resultados aqui, tá? Então, não tem jeito, a gente tem que fazer aqui as divisões, tá? Então, eu vou pegar 5.865 e vou dividir por 85, para ver o que é que acontece, tá? Eu vou tentar dividir isso aqui por 85. Vamos lá, né? Eu assinalo aqui o 586. Vou tentar colocar aqui o 7, talvez. 8 vai passar aqui. 8 vezes 8 é 64. Dá mais que 640, né? Então, vou tentar o 7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 8, 56. Com 3, vai dar 59. Passa, né? Então, não pode ser o 7. Então, tem que ser o 6. Vou tentar aqui o 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 8, 48, 49, 50, 51. 510. 0 para 6 é 6. 1 para 8 é 7. 5 para 5, nada. Assinalo 5 baixo. 765. Que número vai dar aqui? Eu vou tentar o 9. Tá? Então vamos lá. O 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 8, 72. Com 4, 76. Perfeito. O resto é 0. Então, se a gente simplifica isso aqui por 85 e aqui por 85, na verdade o que a gente obtém, né, é o seguinte, essa divisão aqui dá 69
Lembrando que a divisão 0,85, na verdade, a maneira que eu acho mais prática da gente fazer isso aqui, simplificar com o número quebrado não é muito fácil. A gente multiplicar por 100 em cima e embaixo, vai ficar 5866500, né, que é 586.500 dividido por 85. Então o resultado aqui fica mais tranquilo, né? 69, acrescenta 2 zeros. Então, esse resultado aqui é uma parcela da soma que é 6.900 quilômetros. Vamos calcular outra parcela aqui logo, né? Estou multiplicando por 100, a gente tem 5.865.00 sobre 115. Vamos fazer essa divisão aí. Então vamos tomar só o 5.865. Vamos ver se dá para fazer uma divisão perfeita por 115 aqui. Sinaliza isso aqui, 586, aqui 6 não dá, né? Vamos tentar o 5 então. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2 são 7. 5 vezes 1, 5. 575. 5 para 6 é 1. 7 para 8 é 1, para 1 nada, sinal do 5 baixo. 115, opa, dá 1, né? 115, aqui o resto é 0. 51. Então aqui vai ficar 5.100, né? Que tem os dois zeros. Quilômetros. Então a soma que o cara tem que calcular, ela é equivalente a quê? 6.900 mais 5.100. Tá? Então essa soma ali, ela vai ser igual a quê? Vamos escrever aqui, né? Então 5.100, que é a segunda parcela da soma, mais quanto é que deu a primeira? 6.900. 6.900. Trabalhando essa somazinha aqui, 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 9 mais 1, 10, vai 1. 1 e 6, 7, 7, 5, 12. 12 mil quilômetros, né? Tá? Isso aqui é uma aproximação, tá? Então, o cientista deveria concluir praticamente que esse atinge que valor? 12 mil quilômetros, tá bom? Item correto vai ser o item B. Então tem umas continhas um pouco chatinhas de fazer, né? Até um pouco pesado, mas a ideia do contexto é essa, né? Você trabalhar com o valor máximo e mínimo de um cosseno. Né? Então lembrando que o cosseno é mínimo, o valor mínimo é menos 1, e o cosseno máximo, o valor máximo dele é 1. Isso aí, se o cosseno admitir o valor mínimo, que é menos 1, você vai ter o maior raio possível aqui, porque você está dividindo, né? Você está fazendo uma divisão. E quando o cosseno é o maior valor positivo, aí você tem o contrário, tá bom? Rapidinho aqui, vamos para a próxima. Uma questão aberta, né? Então, Unesp São Paulo. Considere a representação gráfica da função definida por fx igual a seno de 3πx sobre 2, que multiplica menos 1 mais raiz quadrada de x menos 1. Os pontos PQ e RS denotam os 4 primeiros pontos de interseção do gráfico da função f com os eixos das abscissas, né? Determine as coordenadas dos pontos PQ e RS nessa ordem, tá bom? Então a gente quer determinar os 4 primeiros pontos aí, digamos assim, depois aqui do zero, em que esse gráfico corta o eixo x, tá bom? Então a gente tem que fazer f de x ser igual a zero, né? A gente quer determinar zeros dessa função, né? Essa função ela vai ter infinitos zeros, né? A função ela também vai ficar cortando aqui o eixo infinitas vezes, tá? Indo e voltando, tá? Então isso aqui implica o seguinte, que seno de 3πx sobre 2, que multiplica aquele fator ali, menos 1 mais raiz de x menos 1, isso aqui tem que ser igual a zero. Mas se esse produto de fatores é zero, então o que, que vai acontecer? Ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Podendo ser os dois iguais a zero, né? Pode acontecer. Vamos analisar logo aqui o seno, né? Então, você vai ter o seno de 3πx sobre 2 igual a zero. Então, vamos dar uma pesquisada no círculo trigonométrico e vamos olhar quando é que o seno é zero, né? Lembrando que o eixo do seno é esse eixo aqui. O eixo vertical, né? O seno é zero quando eu caio fora desse eixo aqui, né? Então, o seno é zero quando o x é zero e é zero quando o x é π, né? Π radiano, que é 180 graus, tá? Então, esse 3π x sobre 2, né? Ele vai ser um arco que é côngruo aqui a zero, né? 0,
que é a mesma coisa que 2π, né, quando você tem aqui uma volta completa, ou então aqui, quando você tem meia volta aqui, que é o π, né? Porque o seno de π também vale seno de 180, que é zero, tá? Então, o que é que vai acontecer, né? O 3πx sobre 2 vai ser igual a quê? Primeiro valor, vamos tomar aqui o π. Porque se a gente tomar o zero, o x vai ser zero. A gente não está interessado em x igual a zero, está interessado em valores de x que são positivos. Esse primeiro valor do p aqui, né, a abscissa do p vai ser maior do que 1, inclusive. Se for π, a gente vai cortar aqui, aí vai ter, implica 3x sobre 2 igual a 1, né? Aí, manipulando essa proporção, vai dar 3x igual a 2, então o x vai ser 2 terços. Só que 2 terços é um valor que está bem antes aqui, né? Então ele não serve para nós. Então a gente tem que pegar valores maiores do que π e que parem nessa extremidade aqui que é a do π, né? Então arcos côngruos a π. Então para tomar arcos côngruos a π, você vai pegar o π mais 2π, que é uma volta, vezes k, que vai dar a quantidade de voltas que você está tomando aqui, tá bom? E esse k é natural, ou seja, inteiro positivo. Então se o k for igual a 1, você pega 3π, ou seja, π mais 2π, né? Vai parar em cima do π de novo. Vamos ver o que acontece quando 3π x sobre 2 é igual a 3π. Então vai cortar o 3π diretamente com 3π, você tem x sobre 2 igual a 1, portanto x é igual a 2, tá? X é igual a 2. Então 2 já serve, ó. O 2 vai ser exatamente a abscissa do P, aqui depois aqui do 1. Então o ponto P, eu já sei de cara que o ponto P, ele tem abscissa 2 e ordenada 0. Né? Vamos olhar o próximo aqui do seno. Seria o quê, né? Vamos lá. Então agora a gente pega o k igual a 2. A gente fez o k igual a 1, teve aqui 3π. Quando a gente faz o k igual a 2, a gente tem 4π. Π mais 4π dá 5π. Então, quando 3π x sobre 2 é igual a 5π, então lembra que o π vai cortar com π, vai ficar 3x sobre 2 igual a 5 sobre 1. Isso aqui vai dar 3x igual a 10, x igual a 10 terços, né? 10 sobre 3. Então esse valor aqui já é o próximo que aparece, ó. 10 terços, tá bom? 10 terços é 3,333 aproximadamente, né? E assim vai. Então é exatamente a abscissa do Q, ou seja, o ponto Q, ele tem a abscissa 10 terços, e claro, ele está sobre o eixo x ordenado a 0. O ponto R, né? Vamos ver o ponto R. O ponto R, a gente vai tomar agora o K igual a quê? A gente tomou o K igual a 1, depois a gente toma K igual a 2, agora a gente vai tomar K igual a 3. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Então a gente vai ter 7π, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o 3πx sobre 2 ser igual a 7π. Então de novo aquela história, cancela o π com o π. Então 3x é igual a 2 vezes 7, que é 14. X é igual a 14 sobre 3. 14 terços vai ser a abscissa do próximo ponto. 14 sobre 3 é aproximadamente o quê? Está entre 4 e 5, né? 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15. 4, alguma coisa aí, né? Uma estimativa. Então 14 terços vai ser a abscissa do ponto R. Ou seja, o ponto R já vai ter que coordenadas 14 terços e 0. Então, eu não sei se vocês estão notando um certo padrão. Aqui o 2, esse 2 aqui, ele pode ser escrito como 6 terços. Aqui você tem 10 terços, aqui você tem 14 terços. Então, ó, é como se eu somasse 4 aqui no numerador, né? 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Vamos apostando que o S que vai ter coordenadas 14 mais 4, 18. 18 terços e 0. Então vamos ver se a gente vai chegar no 18 terços. Para achar a abscissa do ponto S, o que a gente faz? Vamos de novo na quantidade de voltas no ciclo trigonométrico, aqui no sentido anti-horário, né? Que é o K. Então, fizemos K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Falta fazer só K igual a 4. 4 vezes 2π são 4 voltas no sentido anti-horário. A partir de π, então se você parte daqui do π, você vai parar no mesmo ponto aqui, no π. Tá? Que é o π radiano de 180 graus. Então, o seno, cosseno, a tangente desse cara aqui, né, se existir em cada um deles, vai ser igual
ou do π, né? Então, quando a gente faz k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, agora a gente vai fazer k igual a 4. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, a gente vai fazer isso aqui ser igual a 9π, né, para fechar. Então, a gente tem que fazer agora o 3π x sobre 2 igual a 9π. Cancela, cancela. 3 dá 1 por 3 dá 3. X igual a 6, né? Opa, será que eu errei alguma coisa aqui? É 6, né? Na realidade eu tô certo, né? Porque 18 sobre 3 é 6, na verdade, né? Só tá escrito como uma fração de denominador diferente de 1, né? Então 18 terços não tá errado, não. Aqui vai ser, de fato, x igual a 6, que é o 18 terços, né? Então, esse ponto S aqui, né? Traduzindo também, a gente pode escrever que o S é 6 e 0, tá? Bom, e aí a gente tem as abscissas, né? As coordenadas dos pontos P, Q, R e S, que é o que ele pede nessa ordem na questão. Aí alguém pode perguntar assim, mas professor, o senhor só analisou quando o seno é igual a zero. O senhor não analisou quando isso aqui é igual a zero, esse fator aqui. Vai acontecer uma coincidência. Quando esse fator aqui for zero, ou seja, quando menos 1 mais raiz de x menos 1 é zero, então o que que acontece? Menos 1 mais raiz de x menos 1 igual a zero. Esse menos 1 passa para cá, positivo, então tem raiz de x menos 1 igual a 1. A gente eleva ambos os membros a 2 para sumir com o radical. Então, a gente tem x menos 1 igual a 1. Então, x é igual a 1 mais 1. X igual a 2, que é um valor que eu já tinha obtido aqui quando eu analisei o seno, né? Quando eu analisei, coloquei que o argumento do seno é igual a 3π, que é igual a meia volta mais uma volta completa. Π mais 2π, né? Tá? Então, x igual a 2 já foi obtido, que foi a abscissa do primeiro ponto, que é o ponto P, tá? Então, mais uma vez, eu convido vocês a irem ao GeoGebra e escreverem essa sintaxe aqui da função, tá? Lá no GeoGebra. Se você quiser, você pode utilizar o Word e fazer essa digitação dessa função no Word e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, jogar no GeoGebra lá e vocês vão ver o gráfico bem bonitinho, tá? Vamos para a próxima aqui. Ou eu posso fazer o seguinte. Eu vou deixar esse daqui como exercício para vocês, e a última, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer essa verificação agora no GeoGebra, tá? Eu vou colocar essa função aí, e aí vamos, de fato, verificar que os pontos têm essas coordenadas aí, 2, 0, 10 terços, 14 terços e 18 terços, que é 6, né? Então vamos fazer essa verificação. Então eu vou abrir o Word, vou digitar essa fórmula, e depois vou jogar ela para o GeoGebra para vocês verem como é que fica, tá? Vamos lá. Minimizar aqui, vou abrir aqui o Word. Então eu vou aqui inserir equação. Vou aumentar aqui o tamanho da letra logo, tá? Só para deixar ela no canto esquerdo aqui sem problema. Então vamos lá, vou escrever aqui a função, tá? F de x, né? Igual. Então lá eu tenho o seno, né? Mas eu não posso deixar com esse i, porque senão o GeoGebra não vai ler. É seno mesmo. Eu vou abrir aqui os dois parênteses para colocar aqui o argumento. Vou colocar aqui uma fração, né? A multiplicação, então vem aqui o vezes aquele outro fator, né? Entre parênteses. Então lá tem menos 1 mais raiz quadrada de x menos 1, né? X menos 1. É porque quando eu joguei igual a zero, depois passei um positivo, é isso mesmo. 3π x 3π, deixa eu localizar aqui onde é que está o π, temática básica está aqui, 3π x sobre 2, né? Isso aqui é a nossa f de x. Então é interessante que quando você faz isso, deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Seno de 3πx sobre 2 menos 1 mais raiz de menos 1, é isso mesmo. Então vamos lá. Então o GeoGebra é tão bacana que ele permite que a gente faça isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui, posso aqui copiar, ou então dar Ctrl+C, né? Aí eu vou aqui no GeoGebra, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu deletar isso aqui.
Vou aqui no campo entrada e coloco Ctrl V, tá? Vamos ver se vai dar algum erro no comando. Se der alguma coisa, é bobagem. A gente pode, ó, verifica a estrutura do comando. Tem alguns caracteres que ficam estranhos para o GeoGebra, a gente faz só apagar aqui no comando aqui. Vou apagar isso aqui, vou apagar esse aqui e vou apagar esse caractere esquisito aqui do final. Pronto, ó, acabou o problema. Vamos dar Enter, ó. Já apareceu aqui o gráfico, tá? Da nossa funçãozinha, ó. Então aqui na janela de álgebra aqui do lado, ó, tá aqui a função, ó, que a gente escreveu, tá? E aí, é claro que a gente vai olhar aqui pro plano cartesiano aqui onde está o gráfico, né? Posso dar uma melhorada no visual desse gráfico aqui? Propriedades. Vou botar essa cor vermelha aqui. Vou aumentar o tamanho aqui da linha. A opacidade do traço também vai aumentar. Pronto, então tá aí o nosso gráfico. Então, ó, esse gráfico ele vai continuar cortando o eixo aí várias vezes, infinitas vezes, ó. Tá? A periodicidade do seno, né? Então isso acontece, ó. Então olha que negócio invocado, né? Um negócio bacana. Mas aí a gente estava interessado em quê? Da nossa função. Interessado em determinar os locais, os 4 primeiros locais aqui onde ela corta o eixo X. Tanto aqui os locais, ó. Então eu vou confirmar esses locais traçando aqui retas. Então eu vou traçar a reta vertical x igual a 2. Né? Depois eu vou pegar a reta x igual a abscissa do segundo ponto, que era 10 terços, tá? Então vamos pegar aqui x... Opa, esse x aqui não é o que eu quero não, deixa eu apagar. X igual a 10 sobre 3. Aí ela é outra interseção ali. Depois eu vou tomar x igual a 14 terços e x igual a 18 terços, que é o 6. X igual a 14 terços. 14 sobre 3, né? E x igual a 18 terços. Se eu quiser, eu escrevo x igual a 6, sem problema nenhum, tá? Aí vamos confirmar isso. Como é que a gente confirma isso aí, né? Que são os pontos de interseção mesmo. Porque visualmente pode até parecer, né? Mas às vezes é só aproximação. O que que você faz? Você pode usar aqui a ferramenta do GeoGebra, que é a interseção de dois objetos. Você seleciona aqui a curva, seleciona a reta, tá? Então, perceba, ele só vai marcar esse ponto se tiver realmente interseção. Se não tiver interseção entre os objetos, ele não vai marcar, tá? Ele não vai marcar. Vamos tentar fazer aqui uma interseção para vocês verem como vai dar indefinido, tá? Eu vou fazer a interseção desse gráfico aqui com o seguinte, eu vou marcar uma reta horizontal lá em cima, que vai ser a reta... Não, horizontal não, pode ser uma vertical mesmo. Vamos ver se tem interseção com o eixo Y, né? Eu vou tirar aqui os eixos por enquanto, e a malha. O eixo Y, você sabe que é a reta x igual a 0. X igual a 0. Então vamos ver se esse gráfico tem interseção com a reta x igual a 0. Então eu vou na ferramenta aqui, interseção de objetos, seleciono a reta, seleciono aqui a reta, e seleciono a função. Ó, então note o que apareceu aqui, ó. Esse ponto B aqui, que seria a interseção, ele é indefinido, porque não tem interseção desse objeto com esse. Tá bom? Ele não vai conseguir definir, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar essa. Então, só para mostrar que realmente a ferramenta funciona. Eixos. Eu vou deixar só os eixos, né? E aí eu vou utilizar a ferramenta de interseção para marcar os outros pontos, ó. Então, ó, seleciona a reta, seleciona a curva. Olha o valor ali, 3,33 é um valor aproximado, né? Se você quiser alterar aqui em opções, você vai em arredondamento, você pode colocar 4 casas decimais. Ó, aqui já está com 4 casas decimais, 3,33, 33. Então, isso aqui é uma aproximação para 10 terços, que é uma dízima periódica, tá? Vamos fazer aqui interseção aqui com o outro, para determinar o terceiro ponto. Então, reta, função. Ponto C, olha as coordenadas do ponto C, 4,666667. Então, isso aqui é uma aproximação, né, para o 14 terços, né? Vamos usar a calculadora rapidinho aqui, para a gente ver 14 dividido por 3. Qual o valor? Então, dessa dízima periódica aqui, que ele aproximou aqui na quarta casa, como sendo 4,6667. Tá bom? E o quarto ponto, que a gente estava interessado, então a gente seleciona aqui a reta, seleciona aqui a função, tá? Então, tá aí o ponto D, ó, que são as coordenadas exatamente 6 e 0. Então, ele só consegue marcar esse ponto D aqui, porque realmente ele é a interseção, né,
dessa reta, que é a reta x igual a 6, com o gráfico da função, tá? Se você der clique duplo aqui em cima do D com o botão esquerdo do mouse, você vai ter exatamente a definição desse ponto aqui, ó. Interseção da função f com a equação 4. Qual é a equação 4? É essa reta aqui, x igual a 6, né? Vai ser o ponto de coordenadas 6 e 0, abscissa 6, coordenada 0. Ok. Se você clicar aqui em cima do B, ó, interseção f, equação 2, 3, 3, 3, 3, aqui as coordenadas do ponto. Ok. Se você clicar aqui no A, interseção, então assim vai. Tá? Então isso aqui confirma que nós resolvemos o nosso problema da maneira correta. Tá? E aí você tem aqui o gráfico da função e tem as coordenadas aqui dos 4 primeiros pontos, onde ela intercepta, né, o eixo x. Na verdade, aqui você tem alguns dos zeros dessa função. Então, uma pergunta interessante que poderia surgir é a seguinte: uma função pode ter infinitos zeros, né? Pode sim, tá? Pode sim. Uma função trigonométrica é um exemplo disso, tá bom? Na realidade, uma função mista, né? De uma função trigonométrica com uma função que leva raiz quadrada, né? Radicais, tá? Então é isso. A gente vai ficar por aqui hoje, tá? Lembrem de, eu vou mandar o material em PDF para vocês. Lembrem de fazer as questões que eu propus lá, as duas últimas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês, sobretudo, tenham entendido. Não deixem de tentar resolver aqui essas questões. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá?